não pôde ter que esperar para ser inventado. Ele estava lá, onde quer que as uvas fossem colhidas e armazenadas, em um recipiente que pudesse reter seu suco. Sabe-se sim que o vinho é indispensável em nossa vida. Vocês vão conhecer a partir de agora tudo sobre vinhos. O modelo, as regiões, a temperatura e como degustar um bom vinho. Enfim, tudo relacionado à vida maravilhosa de um bom vinho. Estou aqui no maravilhoso apartamento de um grande cardiologista e que tem como hobby ser enófilo, Dr. Landry Matos. É um prazer estar aqui com você, Landry. Keila, esteja à vontade, seu apartamento é nosso, seja bem-vinda. Landry, como é ser um bom enófilo? Você que já estuda há tantos anos e tem como hobby, se dedicou à vida do vinho. É interessante frisar que eu estou estudando sobre vinho há mais ou menos 30 anos. E o meu primeiro professor foi o professor Dânio Braga, quando veio dar o primeiro curso aqui. Foi quando, após alguns meses, comprei a primeira adega climatizada aqui em Belém, importada inclusive. Era meio difícil porque nós vivemos numa terra quente e os nossos vinhos devem ser bem conservados. Qual a diferença do enólogo para o enófilo e para o sommelier? Foi muito boa essa sua pergunta, porque as pessoas confundem realmente, né? O enólogo normalmente é uma pessoa que estuda na universidade, ela vê desde a produção do vinho, a sua constituição, a parte química, até o desenvolvimento final do vinho. Então é uma pessoa que estuda nas universidades, são pessoas experientes, que fazem provas, concursos, são pessoas que conhecem realmente vinho em todo o seu interior. O enófilo é uma pessoa que é amiga do vinho, pelo nome está dizendo enófilo, amigo do vinho. É a pessoa que estuda muito, conhece, lê, se apaixona pelo vinho, vive o vinho, mas ele não é obrigado a fazer provas, a conhecimentos nessa natureza. E o sommelier é uma pessoa que conhece vinho, mas vive dentro de um restaurante. Ele orienta as pessoas, os clientes, a como consumir o vinho, orientá-los, como combiná-los com a comida, com a refeição, né? Como degustá-los, a conservação, os copos, a maneira de combinação com a refeição solicitada. Então é uma pessoa que vive no restaurante, é diferente do enófilo, que é uma pessoa que não tem essa obrigação de estar no restaurante. Existe a hora ideal para se degustar um bom vinho? Existem várias horas, né? O primeiro é você estar com uma boa companhia. Essa é a hora ideal. Você estando com uma boa companhia, o vinho só melhora, só é bom quando você tem uma boa companhia. Ou várias pessoas degustando o vinho. Mas existem momentos, horas, por exemplo, horas de um país quente como é o nosso, em alguns lugares da Europa também, você tem horas para você tomar determinados vinhos. Você não pode degustar um vinho tinto, encorpado, numa hora quente, entendeu? Numa temperatura que não é agradável. Então é melhor você degustar um outro tipo de vinho, branco, que tem uma temperatura melhor. Então, adequada ao seu clima. Adequada ao seu clima. É verdade que toda a história do povo europeu está relacionado ao vinho? É. O vinho, realmente, ele na Europa é o lugar, é o continente que mais se consome vinho no mundo, né? Nós temos, para citar exemplos, por exemplo, a Itália, que é o maior produtor de vinho, embora a França produza um dos melhores vinhos do mundo, mas a produção é na Itália. Nós temos a Itália, a França, a Espanha e Portugal são os maiores produtores realmente da Europa de vinho. E qual a temperatura ideal para se degustar um bom vinho? Essa pergunta é importante, ela se divide em dois itens, né? Primeiro é a temperatura de conservação do vinho. Você tem que ter uma adega em que você tenha temperaturas ideais para vinhos brancos, tintos e vinhos rosés e outros vinhos que você coloque na sua adega. É uma temperatura de conservação.
Existe uma outra temperatura que é uma temperatura de degustação, de você tomar o vinho, você apreciar o seu vinho. A temperatura de conservação, normalmente na sua adega, você tem que ter entre 14, dependendo do tipo vinho, tinto ou branco, você deve ter entre 14 e 18 graus para a conservação do vinho. Agora a temperatura para você degustar depende de cada vinho, se ele é branco, se ele é rosé, se ele é tinto, se ele é vinho do Porto. Então isso varia muito. Por exemplo, quando você vai tomar um vinho branco ou um champanhe, que você está numa temperatura quente, eu digo no verão, você tem que ter uma temperatura para a garrafa de vinho. E você tem que tomar numa temperatura mais resfriada, você tem que estar uma temperatura em torno de 10 graus, 11 graus do vinho, né? Aí quando você está, esse negócio de temperatura ambiente é muito variável. Quando você fala, o vinho tem que ser tomado em temperatura ambiente. Mas quando a gente está num ambiente que é a Europa, num ambiente no Brasil, num ambiente num outro país quente, é diferente o ambiente. Na primeira impressão, você já pode falar se o vinho